Então a gente entra aqui nesse primeiro assunto, que a gente trata aqui a MP número 1343 de 2026, que traz algumas alterações e modificações da Lei 13.703 de 2018, que fala justamente do frete mínimo, né? Depois tem a 13.103 e depois a 13.703, que política, foi quando teve aquela questão bem... Exatamente, que é a política, né? E o principal tema que a gente, quando fala disso, é essa intensidade de fiscalização e obrigatoriedade de você emitir o CIOT. Então, eu queria ouvir de vocês, em relação a essa emissão, o que traz para o transportador, que ele tem que se atentar, o que ele tem que fazer, o que ele tem que buscar mais conhecimento para poder estar atualizado na legislação e não sofrer as multas, que agora as multas são maiores, são mais altas, né? Então, eu queria fazer só um parênteses aí, assim, nesse assunto, que para o pessoal entender, essa MP 1343, ela já tinha o piso instituído, já foi, então, porque às vezes a pessoa vai perguntar, o que é isso aqui? Isso aqui foi uma medida provisória lançada pelo governo quando não teve aquela ameaça de greve daquela outra vez, vocês lembram? Não sei se todo mundo está lembrado. Tá. Queria parar o porto, aquela bagunça toda, eles conseguiram editar o MP lá, pelo governo, que criou um monte de regra, colocou até piso salarial. Acho que eles correram, na verdade, para fazer... Então, hoje o que a gente vai falar aqui é o que foi votado e o que ficou acordado, certo? Então, esse é o tema aí. Então, você já está mais atualizado nesse tema, porque você já participou das reuniões de federação, né, da própria o que foi combinado, NTC, né? Então, você já tem muita... Então, o que você traz dessa questão de atualização e do que já está rolando aí no Congresso? Eu acho que nessa política, eu acho que o pior, teve dois problemas. Essa instituição do CIOT para todos, que não tinha, né, na lei do piso mínimo. Sim. O CIOT tinha ficado meio que abandonado, né? Estava tudo em cima do MDFE. Exatamente. Mas a cobrança do setor de autônomos de carga, com essa pressão de greve, eles editaram essa MP com alguns itens que são itens importantes para eles, né? Tanto que na votação dessa MP, que ficou praticamente por um dia antes de vencer, teve uma aclamação também. O Porto de Santos parou, vocês viram que foi aquela bagunça, o cara pressão, fazendo vídeo, foi, né? Você lembra? E aí acabou saindo essa votação, porque a gente não queria que isso avançasse, porque tem muito item que complica transportador, inclusive o CIOT para todos. Porque o CIOT foi instituído nessa parte de comprovação de pagamento do autônomo. Só que aí agora, nessa MP incluíram pagamento de à vista 3 dias para você dar a primeira entrada e até 30 dias para pagar o saldo. Então isso é uma coisa que deixou todo mundo de cabelo em pé. E ela não tem muito... Não teve uma negociação sobre esse tema. Então vai ter que continuar, vai continuar o CIOT para todos. Todo mundo vai ter que gerar o CIOT. Para todas as operações. Todas as operações, exatamente. O que ficou combinado foi a parte do piso salarial, porque era uma coisa que foi incluída também, né? A gente brinca aí que foi incluído no meio dessa MP aí para empurrar o setor, que é essa parte de piso salarial para motorista de longas distâncias. Esse tema ficou de se combinado de o presidente vetar, e vetar sim com algumas regras, porque vai ter que instituir um piso salarial para a categoria, mas aí vai ser acordo individual ou acordo sindical entre sindicatos. Esse tema também foi levado adiante pela CNT e pelas nossas federações, até a FETSESP, com a parte que, assim, como é piso salarial, não tem nada a ver da NTT colocar um regramento de piso salarial, porque ela é uma agência nacional de transporte terrestre, ela não tem nada a ver com o funcionário. Certo? Mas como teve um apelo muito grande de não derrubar esse item, ficou acordado de que esse item vai ter uma negociação livre entre os sindicatos para colocar esse piso, sim. Mas criar esse piso. Vai ter que ter um piso salarial para o motorista que viaja agora. Nas próximas, se ela foi promulgada... Vai ter uma pressão, né? Ainda continua, você sabe que continua. Exatamente. Isso ainda tem várias pressões, não porque está definido. Ficou combinado vários vetos, ou várias alterações ali pelo presidente sancionar, né? E precisa esperar para ver se vai ser cumprido todos esses itens, porque ela foi votada
praticamente do jeito que estava lá, que um piso com tudo mais, né? Algumas ressalvas. Eu acho que o calcanhar é o Ciotti para todos no momento, né? Para todo mundo, com essa parte dessa MP. Até a questão de geração própria, sistêmica, né? Você precisa ter uma IPF quando é terceiro. Eles colocaram um sistema para você poder fazer falta própria, mas o próprio terceiro ainda, você tem que ter um IPF, aí as IPF não estão funcionando direito. A gente pediu uma suspensão de tempo de entrada em vigor desse tema, está em análise também, porque não tem por que tomar uma multa se ainda a gente não conseguiu fazer nem o sistema funcionar. E a parte de penalidade, que o pessoal tem que ficar esperto, que eu falei, mais de R$1 bilhão já foi aplicado em multado, multas, e né? não tem que vai cancelar esse tipo de multa. O que está suspenso, acho que é só a averiguação, mas você pode tomar uma multa para trás ainda. Então, é bom tomar bastante cuidado na emissão dos documentos, que eu acho que é o tema importante para a gente discutir aqui hoje. Vocês também estão atualizados, né? Vocês podem atualizar aí o... Acho que é legal refrisar também, porque essa MP, muitas empresas, eu vejo, principalmente os pequenos transportadores, eles não estão tendo entendimento que é para todos, que a empresa também tem que seguir. No frota própria. E está achando que é só para os autônomos. E não é. Não é. Então a empresa também tem que seguir essa MP aí, tem que ficar atento nas regulamentações para não ser atolado. Se você emitir um Ciotti e não emitir um MDFE e não emitir um Ciotti, você está enrolado. Porque o sistema da NTT, pessoal, para vocês entenderem, é assim, ó. Basicamente, uma coisa bem simples para você entender. Você mandou um Ciotti sem informação, o sistema da NTT já vai te jogar para a fila de infração. Independente se o valor está certo lá dentro, ele já vai te jogar para a fila de multa, se você não cumpriu alguma informação. Apesar de que agora está falando que está bloqueando, eu não tenho essa certeza que está bloqueando se você colocar um valor abaixo do piso no Ciotti. Eu não vi se isso... Essa é a ideia que tem de que é o não bloqueio. emitir Imagina, o não documento. emitir. É que Se são colocar lá vários- R$1.000, Mas não foi o que está dentro da que são tabela. vários sistemas. O meu, particularmente, ele informa, né? Essa informa. operação está abaixo do piso mínimo. Mas Você não trava. deseja prosseguir ou não? Ele coloca isso. Ele dá um anúncio, Olha que mas legal. ainda acho que não está bloqueando. Mas Só que já se é uma você colocar sinalização, assim, né? saiba que você vai tomar uma Exatamente. uma multa. Se você fizer abaixo, que da hora que E bater um no ponto sistema... importante, um ponto muito importante é que a multa não é só para o transportador, é também às vezes para o seu cliente, que é o embarcador. Então, às vezes, que nem o do Douglas, que o sistema dele trava, não deixa emitir o documento, é um risco que ele para e fala, calma, vou ligar para o meu cliente, ó, o sistema está brecando, você vai autorizar o fazer? Se o cara autorizar, ele está tomando uma multa. Então, porque o maior problema é esse, cada documento que eu gerar abaixo, gera uma multa automática. E na maioria das vezes, assim, para o frota própria, vai gerar para o seu cliente, não vai gerar para você. Você nem vai ficar sabendo que você tomou multa. Só o seu cliente pode vir uma hora lá e falar, olha, tô com 50 multas sua aqui, de piso mínimo. Aí vai ser uma brigaiada danada, né? Imagina como é que vai ser Uma isso. coisa, né, Marcelo, que o estatuto da NTT tem 5 anos para te enviar uma multa, né? retroativo. Retroativo. Então, pode ser que a sua multa não chegue hoje, mas se daqui a sei lá quanto tempo o sistema sincronizar tudo, que é o tempo de adaptação, a lei está valendo a partir do momento que ela foi decidida. Lembrando que nessa MP também, revalidação anual do RNTRC a partir de agora, se for promulgado tudo direitinho. Então, assim, seus dados, principalmente de seguro, que a gente até não falou nesse assunto aqui, se você não tiver as 3 apólices habilitadas quando você for renovar teu RNTRC, não vai renovar. Não vai renovar, não emitir documento nenhum, certo? Você consegue emitir malemar um CTE. Agora, documento para viajar, que é MDFE e Ciotti, você não vai emitir. Imagina o que vai acontecer numa bagunça dessa, se todo mundo não prestar atenção nesse tema, né? Então, resumindo, a pessoa tem o quê? Se adequar o quanto antes. Principalmente aquelas empresas que estão meio afastadas aí, se aproximar das entidades de classe e começar a se entender. Porque, assim, a gente está falando só do piso mínimo, mas não é só o piso mínimo. Tem o vale pedágio, tem a dita aqui as 3 apólices de seguro que tem que ter, né? Tem o próprio MDFE que tem que estar preenchido corretamente, o piso mínimo, então você tem que casar ali várias informações. Imagina quem tem muito autônomo. Então. O cara que nem se for promulgada do jeito que ela está aí, foi sancionada do jeito que ela está, 30 dias para pagar seus autônomos. Você consegue pagar seus autônomos à vista, assim, com 30 dias, que tal o contrato dele? Fazer um fluxo de caixa. Então, muito difícil. tem muito por tema isso que- complicado. Esse tema, acho que
o tema mais que está em evidência sobre a SMP é o pagamento em 30 dias, porque está todo mundo desesperado, né? Todo mundo tinha acordo. Agora, se em 30 dias você tem que quitar, imagina que, tipo assim, você gera um CIOT e fala que vai quitar e não quita. Quer dizer, você vai tomar uma multa depois. Você não pagou aquele pagamento na data correta. Vamos falar que até por um cliente, Fernando, não te pagou. Você não conseguiu quitar o cara, você vai tomar uma multa. Não vai pensando que é só agora. Você pode tomar uma multa daqui 30 dias. Você tem noção do tanto de informação que o governo tem hoje, apenas em uma viagem? Ele sabe quanto o cliente está pagando para você, ele sabe se teve vale pedágio, ele sabe se você contratou um autônomo, ele sabe se você fez vale pedágio para o autônomo. Que motorista ele sabe fez. Se... Até Cara, isso. tudo. Então, o risco do transporte não é só mais na rodovia, agora é dentro do sistema. Então, e esse risco é do cliente, do embarcador ou da transportadora, e a hora que você contrata o autônomo passa a ser seu, né, o transportador, porque você vira o embarcador. Então tem que ficar muito atento, porque cada documento que você emitir tiver um erro ali, tiver faltando alguma coisa, você pode estar tomando uma multa por documento emitido. E aí, gente, tipo assim, é uma defesa administrativa, tem que ser rápido, porque tem prazo. Aí tem que entrar no Cifama, né? Eu até tô vendo de trazer um sistema aqui que puxa automático, consulta de multa, que para mim ajuda muito. Eu olho lá e dá para colocar o cliente, se você quiser colocar o CNPJ do cliente, ele puxa as multas do seu CNPJ com o do cliente. Que é importante, porque depois que tomar, a hora que você olhar vai estar ou numa inscrição de dívida ativa, ou vai para um Serasa, porque eu tenho multa de Serasa, de produto químico, da NTT, que é complicadíssimo, porque foi um terceiro. A gente levou num redespacho, que tomou a multa. E agora todo mundo toma. O embarcador tomou, eu tomei e ele tomou. Só que eu não consigo gerar o pagamento, porque ele tem que pagar dele lá também. Estou enrolado com isso. Imagina, então assim, isso é um meu probleminha, hein? Imagina o que vai... Geralmente as empresas só têm o conhecimento depois quando vai precisar de tirar uma CND, fazer um levantamento de score. Vai cair no Serasa, porque a multa já não é multa velha que está indo para o Serasa. Eles estão executando rápido a NTT. Lembrando, Marcel, que a gente tomou multa aqui de vale pedágio, a gente gerou o vale pedágio, pagou tudo certinho, só que a gente não encerrou a viagem. E aí o veículo saiu para uma outra área e acabou passando num radar lá e tomou a multa de vale pedágio. Ou seja, o cuidado também na hora de encerrar o manifesto da carga. Hoje eu falo CIOT porque praticamente o CIOT vai... Eu acho que vai subir. O CIOT vai documento mãe hoje, né? É o CIOT, certo? É o documento. Então é um tema que todo mundo precisa ficar ligado. Quem não entendeu ou não está entendendo muito bem do que a gente está falando, porque a gente está falando aqui num ambiente que a gente já está acostumado, né? Sim. Douglas, eu, Fernando, Fábio está acostumado com esse tema, mas você, transportador que está assistindo a gente aí, às vezes não entende. CIOT, o que é isso? CIOT para todos? Eu vou ter que emitir CIOT? Não, mas eu tenho conta própria, não precisa. Imagina, então assim... Sentiu uma dúvida aí que você não viu, entre em contato com o CETRANS, porque a gente tem condição de auxiliar vocês da melhor maneira possível. Exatamente. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui hoje, né? Exatamente. Esse assunto ainda pode gerar aí muitas dúvidas. Se a gente ficar falando só desse assunto aqui, a gente passa um tempão aqui falando. E vai gerar, né? Porque cada empresa tem um modelo de operação. E aí cada empresa surge uma dúvida. Aquele cara que vai carregar e volta vazio, o cara que vai carregar só com cavalo e acopla a carreta no cliente. Então tem muitas entrelinhas que precisa ser adequado aí, viu?